Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão no Lar, nosso encontro semanal aos domingos à tarde. E é isso aí, vamos dar continuidade na nossa jornada do estudo do livro de Atos. Nessa semana estaremos dando continuidade ao capítulo 15 e um momento ali um pouquinho delicado, onde houve uma divergência entre Paulo e Barnabé, mas nós hoje vamos aprender como Deus é especialista em transformar momentos difíceis em grandes vitórias. É isso aí, acompanhe o estudo do nosso querido pastor Itamir. Vamos orar entregando este tempo ao Senhor? Pai, obrigado, Senhor, por mais um domingo, por mais uma tarde, Deus, de encontro com o Senhor, Pai, de encontro, Deus, com a Tua Palavra. Senhor, fala conosco, Deus. Fala, Deus, com as nossas vidas, Pai, ministra em nossas vidas, Pai, a partir deste estudo, Deus, que nós possamos crescer na Sua presença, Pai. Enche-nos, Deus, com a Tua presença, com a Tua paz, com a Tua alegria. Entregamos este tempo em Tuas mãos, Pai, assim que nós oramos, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente, deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor, não posso viver longe do Teu afago. Senhor, não posso viver longe do Teu abraço. Senhor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com Seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 abraça-me
com seus braços de amor. Abraça-me, 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 com seus braços de amor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Mais uma vez. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, você sabe que esse é o encontro que nós, da Primeira Igreja Batista Santo André, temos com você a cada semana. Hoje nós vamos terminar o estudo do capítulo 15 do livro de Atos. E o tema é muito importante: aparentes derrotas transformadas em vitórias. E isso só acontece quando nós colocamos a nossa vida sob a proteção, sob a direção do nosso Deus. E é isso que nós vamos aprender durante o estudo de hoje. Eu quero te convidar, então, para Atos, capítulo 15, versículo 36 até 41. E como introdução, para podermos entender um pouquinho esse texto, vamos lembrar também que antes a igreja tinha tomado uma grande decisão, que era a salvação pela graça, somente através da fé. E esse posicionamento teve a participação de quem? De Pedro, da dupla Paulo e Barnabé, e também de Tiago, que era o líder da igreja. Mas, com certeza, essa posição, essa decisão, contou com a orientação
do Espírito Santo. Nos versos finais do capítulo 15, no 36 e 41, nós podemos ver como Deus atua fazendo com que as decisões, as coisas que cooperam para o nosso bem, são feitas através dele. Ele é Deus soberano. E uma aparente derrota foi transformada em uma vitória especial. Eu posso até dizer especialíssima. Por quê? Ao invés de sair apenas uma equipe missionária, com Paulo e Barnabé novamente, 2 equipes saíram para proclamar, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente tem que lembrar que a primeira viagem missionária ocorrera realmente com grande sucesso. Aconteceram muitas conversões de judeus, inclusive dos gentios. E esse fato deixou quem? Deixou os judaizantes enciumados. Judaizantes, você lembra, é aquele pessoal que já tinha reconhecido Jesus como Messias, mas ao mesmo tempo queriam que os judeus fizessem o quê? Que os gentios cumprissem a lei judaica. E aí, então, houve um choque. E por isso houve o quê? O Concílio de Jerusalém. A ideia deles era que os gentios cumprissem a lei judaica. Lembramos, então, que o Concílio de Jerusalém definiu a doutrina e proclamou de maneira muito clara que a salvação é unicamente pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Lá no capítulo 15, versículo 11, nós encontramos isso de uma maneira muito clara. A salvação é pela graça, através da fé em Jesus Cristo. E o resultado? O resultado foi anunciado para várias igrejas, para as igrejas gentílicas. E foi especial o resultado. A consequência foi harmonia, alegria e fortalecimento na fé. Então, é muito bacana a gente perceber como é que Deus atua. E quando nós permitimos que Ele atue, nossa, realmente as coisas andam de uma maneira muito legal. Mas também temos que reconhecer que nem tudo era um mar de rosas. Parece que há uma mensagem por aí, venha para cá que a sua vida vai melhorar completamente e tal. Não é bem assim. Mesmo no cristianismo, mesmo com gente muito séria honrando a Deus, nós temos alguns problemas de vez em quando. E existindo homens, existirão o quê? Opiniões diferentes. No propósito, então, de empreender uma nova viagem, o que aconteceu? Paulo e Barnabé tiveram uma crise ministerial e, olha, eu vou ter que dizer para vocês, foi uma crise muito séria, muito marcante. E eles vieram a se separar. Cada um foi viajar com companheiros diferentes, mas também foram para campos diferentes. É muito interessante quando Deus está nas coisas. Então, ao invés de pensarmos que essa crise foi uma derrota, não. Quando temos Deus no controle, quando damos a Deus a soberania, as circunstâncias Ele transforma para que tudo possa ocorrer para o bem daqueles que o amam. Por isso, a frase que vai sintetizar esses versículos 15, 36 a 41, porque ela fala o seguinte: só Deus, em sua soberania, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Eu vou repetir, esse é o princípio dessa passagem. Só Deus, em sua soberania, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E aí, eu queria que você entendesse que nós temos lições para aprender. Lições como Deus quer que nós desenvolvamos o nosso ministério. Por quê? Porque Ele que nos deu esse ministério e Ele tem dado também a maneira certa para que nós o desenvolvamos. Mas vamos ler o texto para que você saiba exatamente do que está acontecendo. Algum tempo depois, isso é, depois do concílio, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como que eles estão indo. Agora, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo
não achava prudente levá-lo, porque ele, João Marcos, tinha abandonado eles lá na Panfilha. Ele não permanecera com eles no trabalho. E o texto continua dizendo o seguinte: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então vejam só, Barnabé e Marcos indo na região de Chipre e Paulo e Silas indo para a região da Síria e Cilícia. Esse é o texto então de Atos 15, 36 a 41. Então eu queria que você pensasse novamente naquela frase: só Deus, em sua soberania, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus transforma as situações e aparentes derrotas são modificadas em vitórias, vitórias divinas. Que bênção! Você pode deixar a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele vai controlar essas situações. Vamos, então, aprender algumas lições, e a partir daqui, eu queria que você entendesse que a primeira lição é o cuidado que nós devemos ter com os cristãos novos. O cuidado com os cristãos novos deve ser prioritário. E eu queria fazer 2 destaques aqui. Os missionários foram impelidos, vamos dizer assim, empurrados, né, pelo amor para visitar os irmãos. Eles tinham feito a primeira viagem, muita gente tinha recebido o Senhor Jesus, muitos gentios tinham recebido o Senhor Jesus Cristo, e a partir daí, o que eles quiseram fazer? Eles quiseram demonstrar o amor, queriam ver como que eles estavam. Então, esse amor pelos novos convertidos é algo fundamental em nosso ministério. E graças a Deus, na nossa igreja, você sabe disso, nós temos um ministério Nova Vida, que cuida exatamente dos novos convertidos. Então, essa é uma atitude prioritária da igreja, verificar como é que vão indo os novos convertidos. E os missionários fizeram exatamente isso. Uma segunda observação que eu gostaria de fazer é que os missionários, então, receberam o quê? A incumbência, né? Sentiram-se responsáveis pelos seus filhos na fé. Eles tinham levado eles ao Senhor Jesus Cristo e, a partir daí, então, eles quiseram também cuidar desses filhos. Os missionários, vejam só, eles estavam preocupados com a ação dos judaizantes, que queriam desviar esses novos convertidos da verdadeira doutrina. Paulo já tinha escrito uma primeira carta, né? Antes do concílio, ele tinha escrito para os Gálatas, voltando a perceber que eles estavam querendo retornar à lei. E Paulo fala: de jeito nenhum, como é que vocês estão fazendo isso? E lá no capítulo 3, versículo 1, ele fala: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou, né? Quem é que está iludindo vocês? De jeito nenhum, não podem fazer isso. Então, o que a gente pode perceber é que o amor aos novos irmãos e a responsabilidade pelos filhos na fé foram feitos pelos nossos missionários, e eles então fizeram essa nova viagem missionária. Mas a gente vai perceber que não foi apenas uma viagem, foram 2 viagens que aconteceram. Uma segunda lição que nós podemos entender é que o choque de opiniões pode causar separações. E isso não é pecado. É importante que nós entendamos que essas coisas acontecem, podem acontecer. Por quê? Porque nós temos opiniões diferentes. Mas se nós estivermos submissos ao Senhor, com certeza tudo vai acabar bem. Muito bem, vamos verificar 2 observações aqui importantes. O convite a João Marcos motivou, então, essa divergência entre Paulo e Barnabé. Que convite? Barnabé queria que João Marcos, que os acompanhou na primeira viagem até uma parte apenas,
depois ele voltou para Jerusalém, que João Marcos também participasse dessa segunda viagem. E aí Paulo não queria dar essa oportunidade. E aí essa divergência trouxe o quê? Uma separação. Uma segunda observação que vale a pena a gente mencionar é que Barnabé queria dar uma segunda oportunidade ao seu primo, era um parente dele. Ele tinha os abandonado na primeira viagem, mas Paulo não queria que isso acontecesse. Paulo rejeitou a ideia. Paulo, na verdade, sabe o que estava pensando, eu acho? Ele não queria arriscar o sucesso da missão dessa segunda viagem. Ele não admitia falhas. Paulo era uma pessoa, podemos dizer assim, bem radical. Era radical no judaísmo, tanto é que ele prendia alguns cristãos. Mas quando ele se tornou cristão pela graça de Deus, ele queria também que os cristãos fossem o quê? Completamente compromissados com o Senhor. E aí ele viu que João Marcos tinha dado uma escorregada, vamos dizer assim, voltando para Jerusalém, e ele não queria que então ele fosse na segunda viagem missionária. A discussão entre cristãos livres e maduros, com opiniões firmes, essa discussão, essa troca de opiniões pode causar separações. A gente tem que saber disso. Embora sejamos cristãos, nós temos opiniões diferentes. E aí, nós precisamos entender que, sobre todos nós, com as nossas mais diversas opiniões, está quem? O Senhor. E por isso, então, a terceira lição vai nos mostrar uma outra ênfase super importante para que a gente possa entender. Entender o quê? Entender que o cuidado com os princípios é importante. O cuidado com os princípios é importante. Foi dessa maneira que Paulo atuou. E eu queria, então, fazer também mais duas observações e fazer alguns comentários com relação a essa ênfase, né, nos princípios. Nós temos um lado negativo de só considerarmos os princípios. E o lado negativo é usar a autoridade que os princípios nos dão para esmagar as pessoas. A tendência de se ignorar as necessidades das pessoas. O legalismo, que só se interessa em regras e regulamentos. Quando nós enfatizamos os princípios, nós somos muito presos às regras e aos regulamentos. E o distanciamento das pessoas nós obtemos porque elas necessitam de ajuda e nós não queremos dar. Esse é o lado negativo. Mas temos também uma outra observação, que é qual? O lado positivo. Nós temos valores importantes para considerar quando, então, nós temos observado só os princípios. Por exemplo, possuímos objetivos, padrões e doutrina. Outro exemplo, demonstramos análise, planejamento antecipado. Isso é, quando adotamos os princípios, nós temos que ter planos, né? E a partir daí, aquele desejo de cumprir a vontade de Deus, porque esse é isso que Deus quer que nós façamos. Possuir coerência de ação, mesmo que seja uma posição impopular. E foi o que Paulo fez. Ele não gostou muito da ideia de levar João Marcos, e aí ele se firmou no princípio. O princípio é chegarmos até tal cidade, até tal localidade, e nós não queremos que ninguém desista. Como, então, aconteceu na primeira viagem, Paulo não quis responder, não quis perceber que isso poderia acontecer também na segunda viagem. Então, o que acontece? Nós decidimos na base da experiência passada, decide-se na base do que se vê no exterior, e a perspectiva de acerto é o grande objetivo de quem atua levando a sério ou colocando em primeiro lugar os princípios. Muito bem, isso é importante que nós entendemos. Mas na quarta lição, que nós vamos ver agora, nós vamos ver que temos também o lado muito positivo, também negativo, de levar em consideração as pessoas.
as pessoas. E aí, a gente pode perceber isso da maneira pela qual Barnabé atuou. Barnabé, então, em oposição, né, a Paulo, ele teve uma atuação muito especial com relação às pessoas. Então, vamos também fazer as duas observações: o lado negativo de considerar só as pessoas e o lado positivo. Nós temos também lado negativo e lado positivo de considerar só as pessoas. Quando nós consideramos só as pessoas, nós abandonamos os princípios, nós abandonamos os planos da missão a ser realizada. Quando nós só enfatizamos as pessoas, não atendamos, não percebemos, né, o valor daquilo que pode acontecer. Isso é, não atentamos para as violações das regras e dos princípios. Faltamos com apoio aos alvos e objetivos da missão, e a tendência, e aqui é um detalhe muito importante, para não sermos negativos. E aí, só valorizarmos as pessoas. Por quê? A tendência nossa é facilitar o mau comportamento das pessoas favoritas. O que Barnabé fez foi mais ou menos isso. Ele tem o seu primo e aí quis que ele entrasse na missão. E por isso, então, houve essa divisão entre Paulo e Barnabé. Mas temos também, e nós precisamos aprender isso, o lado positivo de considerar as pessoas. E aqui é muito legal esse coração fraterno, coração amoroso. Identificação com as pessoas que têm alguma dificuldade. Disposição de ouvir as pessoas e os seus problemas. Devemos ter disposição de conceder outras oportunidades às pessoas que falham. Isso é, dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E a tendência é, então, refletir o amor, a misericórdia, a paciência de Deus, ao invés de mostrar aquele legalismo, aquele juízo, só obedecendo os princípios. Então, o que nós precisamos fazer é decidir-nos na base de perspectivas do futuro das pessoas. Eu creio que Barnabé pensou assim: o que será que João Marcos vai aprender com essa segunda oportunidade? E aí, a gente percebe depois que ele olhou para o interior de Marcos e viu que havia muita possibilidade dele ser realmente um homem usado por Deus. E, de fato, isso aconteceu. Então, o que nós precisamos entender é que tanto observação e ênfase nos princípios, como observação e ênfase nas pessoas, são coisas que Deus quer que a gente faça. Deus quer que nós consideremos de uma maneira bem tranquila e bem correta, sob a sua soberania, essas duas possibilidades. Decidir com base nos princípios e decidir com base nas pessoas que estarão atuando para se cumprir a missão. Por isso, então, uma quinta lição vai nos ajudar muito a entender como é que Deus atua quando ele vê gente séria, filhos queridos, filhos honestos dele, que querem fazer a sua vontade. Primeiro, uma observação importante. A separação que pode ser considerada aos olhos humanos como uma derrota, queridos irmãos, vamos colocar a mão na cabeça e, por favor, a nossa vida está sob o controle de Deus. Nenhuma circunstância, nada está fora do controle de Deus. Todas as situações, todas as pessoas, todas as circunstâncias, todas as questões estão sob o controle de Deus. E aí, aquilo que você pode considerar, olhando para a situação num primeiro momento, puxa, aqui vai dar uma derrota, aqui vai dar uma frustração, o que a gente pode fazer? Espera um pouquinho. Deus está no controle. E quando Deus está no controle,
como é que nós falamos lá no nosso princípio? Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Por isso, então, nós podemos ver uma segunda observação nessa quinta lição. Olha só, o choque de opiniões não há problema, porque ele é desfeito quando nos submetemos a Deus. Veja essa frase aí em cima, né? O choque de opiniões é desfeito quando nos submetemos a Deus. E Barnabé, então, diante disso, deu oportunidade a João Marcos, que, aproveitando-a, olha só o que aconteceu. Ele se tornou útil, ele foi um homem que realmente pegou a segunda chance e se tornou útil, como posteriormente o próprio Paulo reconheceu. Nós vemos nessa citação que está aí na tela, se você quiser anotar, para depois ler, Colossenses 4:10 e 2 Timóteo 4:11, Paulo reconhece que João Marcos realmente é útil. É interessante, e eu queria dizer para vocês o seguinte, é bom que você anote aí. Marcos foi o autor do primeiro evangelho que serviu de base para os evangelhos de Mateus e de Lucas. É interessante como Deus viu uma transformação na vida de Marcos, isso é, de João Marcos. Deus deu a ele a inspiração para escrever o primeiro relato, vamos dizer assim, né? Uma biografia do Senhor Jesus Cristo. Através de Barnabé, que o discipulou, e através de Pedro, que viajou com ele também, Marcos foi coletando uma série de eventos e ele depois escreveu, registrou isso. E o Evangelho de Marcos, embora esteja em segundo lugar aqui no nosso Novo Testamento, o Evangelho de Marcos é o primeiro a ter sido escrito. E Mateus e Lucas obtiveram muito dos seus relatos olhando para Marcos. Aí é interessante que a gente percebe o seguinte, que Paulo tinha escolhido Silas e eles foram com a bênção do Senhor, sem dúvida nenhuma, foram visitar antigos locais, novas igrejas e foram pregando o evangelho. E diante disso, o que a gente pode perceber que essa divisão não foi alguma coisa completamente ruim, não houve derrota. Ao invés de uma equipe, saíram duas equipes de acordo com a permissão de Deus, proclamando o evangelho. É muito interessante nós percebermos isso. Quando as nossas vidas estão colocadas sob o cuidado do Senhor, quando o nosso ministério está colocado sob a soberania do Senhor, o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. E agora eu quero concluir pensando no seguinte, olha só, quando nos submetemos a Deus, Ele tem liberdade de agir de acordo com os nossos planos. São os nossos planos? De jeito nenhum. Ele tem liberdade de agir de acordo com os seus planos. São os planos de Deus que vão ser cumpridos, que vão ser concretizados. Ele é o Deus que planeja tudo. Ele é o Deus que tem tudo sob controle. Eu preciso saber disso, você precisa saber disso. Uma segunda observação que valeria a pena nós considerarmos é que, mesmo com as nossas fortes convicções, e é legal termos convicções, nós cremos assim, nós entendemos assim, mas temos que lembrar que Deus está acima de todos nós e Ele pode agir de que maneira? Soberanamente. Ele transforma as nossas mentes, Ele transforma os nossos pensamentos. Ele quer que a sua vontade seja feita. Portanto, mesmo que eu tenha fortes convicções, eu tenho que me submeter ao Senhor, porque Ele realmente é aquele que comanda a minha vida, comanda o meu ministério. Outra observação. Deus transforma
aparentes derrotas humanas em reais vitórias divinas. Isso é muito especial. Isso é muito especial. Por exemplo, quando Pedro nega o Senhor Jesus, a gente pode imaginar, puxa, que mancada Pedro deu. E como Jesus foi infeliz, escolhendo 12, e 2 deles deram um furo na água. Um vendeu Jesus, que é Judas. E Pedro, que era aquele que sempre estava falando e tudo, ele negou o Senhor Jesus. E diante disso, então, quando a gente percebe, quando a gente olha com os olhos humanos, fala, foi um ministério derrotado do Senhor Jesus Cristo. Mas será que foi? Quando a gente lê Atos, uma das pregações de Pedro, ele fala o seguinte, que mesmo Judas tendo feito isso que ele fez, era a vontade de Deus que o Senhor Jesus Cristo fosse para a cruz. Para quê? Para que houvesse a salvação. Então, vitória plena. Aleluia! Vitória plena do Senhor, porque o Senhor permitiu que o Senhor Jesus fosse à cruz do Calvário para nos dar a salvação. E com relação a Pedro, o Senhor permitiu que Pedro tivesse da parte do Senhor Jesus uma restauração. Veja isso lá no capítulo 21 de João. Que coisa maravilhosa. Pedro, vai lá e cuida do meu rebanho. Vai lá e cuida das minhas ovelhas. Pedro, você é o responsável. Já pensou que vitória espetacular Deus obteve nessa transformação de Pedro? E Pedro, então, quando pregou a primeira mensagem, 3.000 pessoas se converteram. Então, eu quero reenfatizar, quero que você anote, sublinhe essa frase. Deus transforma aparentes derrotas humanas em reais vitórias divinas. E aí, uma última frase ainda que nós precisamos entender. Temos nos submetido, temos colocado a nossa vida, o nosso ministério aos cuidados do Senhor? Ele está conduzindo a vida da nossa igreja, a nossa vida pessoal? Ao surgirem divergências, certamente teremos opiniões diferentes. E aí, nós temos que entender nesse estudo as 2 maneiras de resolver os conflitos. Isso é, com princípios ou com pessoas, mas submetendo-nos a Deus. Desejando, então, evitar que os conflitos quebrem a comunhão e a unidade cristã, devemos o quê? Nos comprometer uns com os outros. Nós somos irmãos, nós somos membros do mesmo corpo. Então, a nossa submissão ao senhorio de Cristo faz com que a sua vontade, a vontade dele seja feita. E aí, eu quero terminar com 3 perguntas importantes. Primeira pergunta: qual tem sido a sua maneira de solucionar os conflitos que surgem na sua vida? Conflitos em casa, no trabalho, na relação marido e mulher, na relação pais e filhos. Qual o seu pensamento diante de aparentes derrotas? Se frustra? Acha que vale a pena fazer pela sua maneira e deixar Deus de lado? Você crê que Deus é soberano sobre todas as situações? Será que você crê nisso? Espero que você creia. Então, lembre-se sempre, só Deus, em sua soberania, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa ter uma vida submissa ao Senhor, nosso ministério submisso ao Senhor, e a partir daí, assim, viver uma vida completamente vitoriosa, porque a vitória é do nosso Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa lhe dar essa experiência especial. Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Tchau. Amém. Bênção. Como sempre, pastor Itamir sendo usado pelo Senhor
para nos edificar, para nos ensinar a respeito da palavra de Deus. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Em especial nesse domingo onde a nossa igreja está tendo o privilégio de enviar mais 2 missionários ao campo. É isso mesmo, o Tiago e a Marília já foram enviados no culto da manhã, agora oraremos novamente por eles no culto da tarde e eles estão indo para a Espanha. É isso aí, que o Senhor os use com poder, como temos visto no nosso estudo da igreja do início, né, da igreja, no livro de Atos, que nós possamos também ver o Senhor usando os nossos missionários nos dias de hoje. Isso mesmo, aquele que nós estamos enviando. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade e por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Pai, por esse tempo de estudo. Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Deus, obrigado, Deus, que o Senhor tem levantado em nosso meio homens e mulheres comprometidos com o Senhor, dispostos a ir ao campo, a ir aonde o Senhor os chamou para anunciar a tua palavra. Assim nós oramos e nos alegramos pela vida do Tiago e da Marília. Pedimos, Deus, a bênção do Senhor sobre a vida deles, que o Senhor os acompanhe nessa trajetória, nessa nova fase das suas vidas, que o Senhor os use com poder ali naquela região, Pai. Que o Senhor seja glorificado e que muitas vidas sejam alcançadas através deles. Pai, nós nos alegramos nessa tarde, Pai, e entregamos, Deus, esse tempo diante do Senhor, Pai, assim que nós oramos em nome de Jesus. Muito bom, Deus abençoe a vocês e nos vemos no próximo domingo. Vivo em nós, herança dos justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. As palmas do começo. Cordeiro de Deus, herdeiro de tudo. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. Herança dos justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. Sua voz é como o som de muitas águas, e os montes se derretem em sua presença. Toda a criação celebra sua grandeza. Respira bem fundo. Emmanuel, aleluia. Ele é digno, Rei da paz. Ele é santo, grande, justo e fiel. Sua voz é como